O livro de Atos dos Apóstolos continua a história contada no Evangelho de Lucas, escrito pelo mesmo autor. As mensagens e discursos, tanto de Pedro quanto de Paulo, vêm daquela ordem que Jesus deu aos discípulos no final do Evangelho de Lucas. E claro, tudo isso foi registrado sob a inspiração do Espírito Santo. Cada evangelista foi guiado por Deus para mostrar um lado diferente da vida e do ministério de Jesus. Mateus, por exemplo, destaca muito mais as ações de Deus dentro de suas dispensações e apresenta Jesus como Emanuel, Deus conosco, no meio de Israel. Já Lucas, depois dos capítulos iniciais, enfatiza Jesus como o Filho do Homem e mostra o agir gracioso de Deus e as bênçãos do tempo presente. Também vale observar que, em Mateus, a ascensão de Jesus não aparece, e a ordem que ele dá aos apóstolos parte do Cristo ressuscitado, sendo direcionada às nações como se o resto de Israel já tivesse sido acolhido pela graça. Em Lucas, Jesus está prestes a subir ao céu e sobe enquanto fala e abençoa os discípulos com uma bênção celestial. Ali a missão é direcionada a todos, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Jesus instrui os discípulos a começarem em Jerusalém, e é exatamente o início e o desenvolvimento dessa missão que o livro de Atos nos apresenta. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história, que basicamente apresenta a obra de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro atuou principalmente entre os judeus e esteve na base da igreja, em Jerusalém. Paulo trabalhou especialmente entre os gentios, embora sempre começasse anunciando primeiro aos judeus. Pedro foi um dos 11 discípulos que seguiram Jesus durante seu ministério na terra, até o dia em que uma nuvem o recebeu e ele desapareceu de diante deles. Paulo, por outro lado, era um inimigo declarado do nome de Cristo. Ele foi alcançado pela graça soberana de Deus no exato momento em que procurava destruir tudo o que estivesse ligado a esse nome. Paulo só viu Jesus em sua glória, e a partir dali foi enviado para chamar os gentios à fé. Ele próprio se tornou uma prova viva da graça soberana de Deus e da glória que testemunha a perfeição da obra de Cristo. Obra na qual todo crente é incluído pela fé, e tanto Pedro quanto Paulo anunciaram o mesmo fundamento da salvação. Existe apenas um Salvador e uma única obra pela qual podemos ser reconciliados com Deus. Agora, existe um fato grandioso e central do qual toda essa história depende: a descida do Espírito Santo. É claro que ao longo da Bíblia, sempre vemos a responsabilidade humana se misturando com os caminhos de Deus, inclusive através das falhas e limitações do homem. Mas a presença do Espírito Santo na terra, enviado pelo Pai e pelo Filho do homem, habitando nos filhos de Deus e na casa de Deus, é algo de importância enorme. O Espírito só passa a habitar entre os homens depois que Deus conclui a obra da redenção. Ele não habitou com Adão em sua inocência, nem com Abraão, nem com nenhum outro até libertar Israel do Egito. Somente depois de tirá-los da escravidão e salvá-los das mãos do rei que os oprimia, é que Deus veio habitar entre eles, na nuvem, e encheu o tabernáculo com sua glória. Da mesma forma, assim que o Filho do Homem sobe ao céu e se assenta à direita de Deus, depois de completar a redenção, o Espírito Santo desce conforme a promessa do Consolador. O batismo com o Espírito se torna realidade. Enviado pelo Pai, ele coloca no coração dos que o recebem o clamor: Abba, Pai. Enviado pelo Filho, a partir do Pai, ele revela a glória de Cristo, o homem que agora está no céu, e faz ainda mais. Forma o corpo de Cristo, unindo todos os membros ao seu cabeça. Assim, quem se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. O Espírito habita em cada crente individualmente e também na comunidade de todos os crentes, tornando-os juntos a habitação de Deus.
É fácil perceber o quanto essa verdade é essencial. A liberdade espiritual dada aos filhos de Deus, a unidade da Igreja e a união entre os filhos de Deus, tudo depende da presença do Espírito, assim como tudo está fundamentado na obra de Cristo na cruz. Mas essa mesma verdade também revela o estado da Igreja visível, onde o Espírito habita. Ela entristeceu o Espírito e tem agido de uma forma totalmente contrária àquilo que ele deseja. Por isso, o juízo de Deus está às portas, pronto para cair sobre ela. Já que estamos falando sobre a descida do Espírito Santo, é importante deixar claro que aqui não estamos tratando do novo nascimento. Embora ele também seja obra do mesmo Espírito, o foco, neste ponto, é a vinda pessoal do Espírito Santo depois que o Filho do Homem subiu ao céu. O Espírito Santo sempre atuou desde a criação do mundo. Ele pairava sobre a face das águas no princípio, inspirou os profetas e foi o agente direto de tudo o que Deus realizou na terra e nos céus. Mas ele só passou a habitar aqui, entre nós, quando Jesus, o Filho do Homem, ascendeu e se assentou à direita de Deus, como vemos em João 7:37 a 39. E o Espírito só é recebido por alguém quando essa pessoa crê. Efésios 1:13, Gálatas 4:6. Isso fica claro em outros textos também. Somos selados depois que cremos, especialmente quando confiamos no valor do sangue de Cristo. Ao sermos lavados nesse sangue precioso, somos tornados aptos a ser a morada do Espírito de Deus. É por isso que Paulo pergunta: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? A lei do Antigo Testamento também mostrava isso simbolicamente. Quando um leproso era purificado, ele era primeiro lavado com água, depois aspergido com sangue, e só então ungido com óleo. Levítico 14. Isso é uma figura do que acontece conosco. Primeiro somos purificados pela palavra quando nascemos de novo. Depois, somos aspergidos espiritualmente pelo sangue de Cristo. E, finalmente, recebemos a unção do Espírito Santo, que nos sela para o dia da redenção final. Da mesma forma, todos os dons espirituais usados na Igreja são manifestações do Espírito que opera nela. Mas o livro de Atos não se dedica a explicar cada detalhe dessas operações do Espírito. Ele se concentra, antes de tudo, no grande fato histórico. O Espírito Santo veio, e veio para agir.